Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Flamengo está na final em torneio na Espanha. BAP elogia Jardim por trato com o elenco. Fora de campo, o Flamengo marcou 3 pontos. Flamengo negocia aluguel de aeronave que vai ficar 100% do tempo à disposição do clube. Agora, Flamengo coloca 2 novos nomes tops na lista de reforços. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O elenco do Flamengo teve folga ontem e se reapresenta hoje às 10 horas, horário de Brasília, aqui no Ninho do Urubu, para dar prosseguimento aos seus preparativos para enfrentar o Bragantino na quinta-feira, lá em Bragança Paulista, em São Paulo, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade é que o nosso querido Bruno Henrique está recuperado de uma pubalgia que o afastou do time desde a partida da Recopa. Está plenamente curado e pode ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim para essa partida. Ainda sem 7 jogadores convocados, o Jardim vai trabalhando com a ajuda dos garotos do Sub-20, que estão adorando a experiência de estar entre os profissionais. A diretoria montou um esquema e prometeu que todos os convocados vão estar à disposição do técnico Leonardo Jardim para essa partida contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Grande entusiasta da contratação do Leonardo Jardim, o BAP tem gostado muito do trabalho do técnico português nesse primeiro mês dele aqui no Mengão. O Leonardo Jardim não é um nome novo no Flamengo, né? A gente faz scout não só de jogadores, mas também de treinadores, árbitros e de VAR. O Jardim já esteve no nosso radar há 5 anos. Ele era um dos nomes quando o Jorge Jesus foi embora. Mas tem que casar um momento do clube e do técnico. Sempre tem 3 ou 4 jogadores de cada posição que a gente acompanha e da mesma forma que tem os técnicos que acompanhamos, de acordo com o DNA do Flamengo. Com uma semana parecia que ele estava aqui já há 6 meses. Ele tem um aspecto mais sério do que ele é e no dia a dia ele é uma pessoa doce que gosta de gente. Ele gosta de lidar com gente e algumas coisas ficam mais simples. Acho que o elenco abraçou ele pela capacidade e pela sua maneira como ele age com os atletas fora de campo. O Flamengo marcou 3 pontos, disse lá o BAP em entrevista ao MengoCast da Flamengo TV. Uma das críticas do BAP ao trabalho do Felipe Luiz era a relação com o elenco. Na visão da diretoria, faltou pulso firme ao ex-treinador, que dava muita liberdade para os jogadores. Desde o ano passado, o presidente do Flamengo tem estado mais perto do futebol e tem interferido nas decisões daquele departamento. O Flamengo está negociando o aluguel de uma aeronave que vai ficar 100% do tempo à disposição do clube. O acordo deve ser fechado após a Copa do Mundo e o plano é agilizar as viagens do time, que não vai depender mais da disponibilidade das companhias aéreas. A diretoria tem investido na logística, visando reduzir desgaste físico dos jogadores. A negociação é para um contrato de 3 a 4 anos. Hoje, todos os voos do Flamengo já são fretados, mas há dificuldades e o clube fica à mercê da disponibilidade das companhias aéreas. Muitas vezes não consegue escolher os horários, por exemplo, por não ter um avião em solo. Com o contrato de exclusividade, o Flamengo vai ter uma aeronave no chão o tempo todo, podendo escolher o horário que quer decolar tanto na ida quanto na volta para o Rio de Janeiro. Vamos garantir de 30 a 35 voos com uma companhia. Se tudo der certo, essa aeronave vai ficar no chão do Rio de Janeiro e só vai decolar quando a gente quiser. Essa aeronave poderia prestar serviço, inclusive, para outros clubes. Para o Flamengo, fica mais barato e é conveniente para todo mundo. Quando o Flamengo está aqui no Rio de Janeiro, a aeronave estaria no chão e poderia voar para outros clubes também. O que o Flamengo está comprando é ter a aeronave no chão no dia e na hora que quiser voar.
sempre trabalhando na busca da excelência, e a logística não é diferente, ainda mais em um ano como esse, né? Depois da Copa do Mundo vai ser punk, explicou lá o presidente BAP nessa entrevista à Flamengo TV. A agenda do Flamengo vai ser intensa até a pausa para a Copa do Mundo, com o último jogo acontecendo no dia 31 de maio. Nos próximos 2 meses, o Flamengo vai ter 18 jogos, vai percorrer 27.660 quilômetros entre partidas do Campeonato Brasileiro, da Libertadores e da Copa do Brasil. 8 jogos vão ter viagens, algumas delas longas, como a de Independiente Medellín, na Colômbia, com 9.586 quilômetros, e a do Cusco, no Peru, com 6.406 quilômetros. Após o Mundial, a agenda do Mengão vai ser ainda mais desafiadora, com as competições entrando em reta decisiva, o calendário apertado por causa da paralisação de quase 2 meses pela Copa do Mundo. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me ajuda aí, me dá essa moral, tá esperando o quê? Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto, muito obrigado, valeu. E muito obrigado a você que se inscreveu, valeu. Com 5 gols em 4 jogos, Murilo Aroucha, de 12 anos, é o artilheiro do Flamengo no Mundial Sub-12, que está sendo disputado na Espanha. A jovem promessa é a esperança rubro-negra da semifinal contra o PSG da França, que eliminou o Palmeiras. A decisão foi ontem e o Mengão venceu. Murilo marcou em todos os jogos do Flamengo na competição. Na primeira fase, ele fez o gol da vitória por 1-0 sobre o River Plate da Argentina no último minuto do jogo. Também marcou no empate por 1-1 contra o Arsenal da Inglaterra nas quartas de final. O goleiro Diogo brilhou nos pênaltis, defendeu 2 cobranças e o Flamengo se classificou para a semifinal como o único brasileiro nessa fase do torneio. A outra decisão é entre espanhóis, Barcelona e Real Betis. O Real Betis ganhou do Barcelona. O Mundial Sub-12, chamado La Liga FC, organizado pela entidade espanhola, revelou craques como Lamine Yamal, Xavi, Andreas Iniesta, Iker Casillas e Gerard Piqué, que passaram pelo torneio ainda crianças. A jovem promessa tem 5 artilharias na base do Flamengo, do Sub-8 ao Sub-11. Ele chegou ao clube com 7 anos. No ano passado, marcou 27 gols no Campeonato Metropolitano de Futebol de Base, ficando atrás apenas de garotos do Sub-13 e do Sub-14 em 2026. O atacante marcou 4 gols em 4 partidas do time Sub-12 no Campeonato Metropolitano. O Murilo Aroucha atua como centroavante, finaliza com as 2 pernas e tem um ótimo cabeceio. Apesar da pouca idade, 12 anos, e de ter um longo caminho de desenvolvimento pela frente, ele impressiona no clube pelas qualidades técnicas e físicas acima da média, além de boa leitura de jogo. O garoto já é patrocinado por uma marca de material esportivo há 2 anos. Flamengo no Mundial Sub-12, Flamengo 2, Boca Júnior, 1 gol de Murilo e 1 gol de Carlos Bala. Flamengo 3, Inter de Miami, 2 gols de Murilo. Flamengo 1, River Plate 1, gol de Murilo. Flamengo 0, Palmeiras 2, Flamengo 1, Arsenal 1, gol de Murilo. E ontem o Flamengo Sub-12 venceu o PSG de virada por 2-1 com gols de Carlos Leonardo e Miguel, com 2 pinturas de gols, e está na final do torneio, né? E vai enfrentar o Real Betis, que ganhou do Barcelona na decisão do torneio disputado lá na Espanha. A partida vai ser disputada neste domingo, a partir das 8 horas, horário de Brasília, com transmissão do canal da La Liga no YouTube. Vale destacar que a partida foi vista pelo técnico Felipe Luiz, que esteve presente na Espanha para apoiar a base rubro-negra. O do Flamengo indicou que Douglas Santos, lateral esquerdo do Zenit e da seleção brasileira, e Elinho, atacante do Toluca do México, estão na lista de reforços do Flamengo para a janela de transferências do meio do ano. São 2 nomes novos.
O Flamengo trata com cautela o interesse em Douglas Santos e até o momento não houve uma proposta para o Zenit, nem contato com o jogador. Existe apenas o acompanhamento do desempenho do lateral esquerdo pelo scout do clube. Elinho, do Toluca, também está na mira do Mengão. De acordo com a apuração do jornalista João Van Boysen, o cenário é muito parecido com o do Douglas Santos. No caso do atacante, ele tem contrato no México até dezembro de 2026 e pode assinar um pré-contrato já a partir de julho com qualquer outro clube e sair de graça no final dessa temporada. A lista de reforços do Flamengo está cheia e a maioria são jogadores do exterior. Nomes como Marcos Leonardo e Luiz Henrique, que atuam na Arábia Saudita e na Rússia, respectivamente, estão sob análise de José Boto, sendo lá o Luiz Henrique uma das grandes prioridades do Flamengo. O Mengão não tem negociações em estágio avançado com nenhum jogador e a tendência é que o clube intensifique o interesse na janela de transferências do meio do ano. O foco nesse momento é esportivo. Possíveis saídas de jogadores também podem abrir margem financeira para o Flamengo avançar por reforços. O caso mais avançado é o do Gonzalo Plata, que recebeu sondagens recentes da Premier League. O Douglas Santos defende as cores do Zenit desde 2019. Foram 235 jogos, 9 gols marcados e 35 assistências registradas. Ele tem contrato por lá até junho de 2027. Vale lembrar que ele tem 32 anos completados em março, é de João Pessoa, tem 1,76 de altura e já fez 4 jogos pela seleção brasileira. É um lateral esquerdo que também pode jogar de meia esquerda ou volante. Está no Zenit desde 2019 e tem contrato por lá, como eu já disse, até 30 de junho de 2027. E o seu passe está avaliado pelo Transfer Market em 8 milhões de euros. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os parabéns aqui para o neto do meu amigo Sebastião Gaspar, o Vinícius Gaspar, que hoje está fazendo 18 aninhos. Um garoto, muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você, meu querido. Comemore bastante o seu dia, porque você merece. Parabéns, Vinícius! E também eu quero mandar os parabéns aqui para o casal Bruno Souza e Anne Carolina, pelos 7 anos de casados. Desejo que essa data se repita por muitos e muitos anos. Parabéns, casal Souza. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!